Olá pessoal, passando mais uma vez, agora para a gente concluir as orientações sobre o bloco de atividade 4 desse segundo período. E agora, o que vamos fazer é estudar as equações do primeiro grau com uma incógnita, descobrir como fazer a resolução dessas questões, ou seja, como encontrar a solução ou raiz, encontrar o valor de x, se for y, vai depender da letra que aparece na equação. Então vamos acompanhar a aula. Bom, acredito que você já tenha aí estudado essas páginas, tá? Talvez até já respondeu algumas questões, mas espero que vocês revejam, né, o estudo de vocês e tentem aprender da melhor maneira possível o que a gente vai falar aqui agora, tá? É, equação do primeiro grau com incógnita exatamente porque existe um único tipo de letra nessas equações, como vocês podem observar aqui, tá? Nesses exemplos. Toda equação que pode ser reduzida à forma x mais b igual a zero, em que x representa a incógnita e a e b são números reais, com a diferente de zero, é denominada equação do primeiro grau na incógnita x. Deixa eu só dizer para vocês, gente, aqui é só definição mesmo, tá? A equação ela vem desse tipo, é ax mais b. O a e o b são números, tá? O 3 é o número que acompanha o x, então digamos que ele é o a, certo? E nesse caso, o menos 12 é o número que está sozinho sem x. Então, dizemos que ele é o b, igual a zero. Então, a definição é essa. Então, todos esses aqui nós vamos ter. Quando aqui não tem, é um x só. Então, aqui é 1, é o valor de a, b menos 6. A aqui é 3, b 5. A aqui é menos 2 e b menos 10. Tá? Essas informações elas vão ser mais importantes em assuntos futuros, por enquanto. Os números a e b são denominados coeficientes da equação. Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? Algumas vezes a equação ela não vem já nesse formato, vem um pouco diferente, mas aí cabe a gente transformar ela de uma maneira reduzida que a gente vai ver mais adiante como fazer esse processo, tá? Ou em outros assuntos posteriores. O que nós vamos fazer aqui é ver como resolver equações. O exemplo está aqui, tá? A gente vai usar aqui alguns princípios, nesse caso o aditivo, e aí a gente vai observar se é conveniente somar ou diminuir, tá? Na verdade é sempre somar, mas a gente soma o número positivo ou o número negativo aos dois membros. Observe aqui a equação dada, essa segunda linha. Então, o objetivo é encontrar o x. Então, para isso, nós vamos deixando sempre o que tem letra de um lado e número do outro. Então, para que ficasse apenas o 5x e o mais um fosse removido, somou um número oposto a ele, tá? Porque se eu tenho mais um com menos um, então o sinal diferente diminui. Aí dá zero, ele vai desaparecer, né? O zero não vai fazer parte mais ali da equação nesse membro. Então o que que acontece? Para que um desapareça, eu preciso somar menos um. Mas o princípio aditivo diz que eu tenho que somar de um lado e somar do outro. Eliminou parênteses, tá? E aí ficou isso aqui, ó. 1 menos 1 deu zero, ficou apenas um 5x. E 36 menos 1 deu 35. Prosseguindo esse princípio aqui, nós vamos para outro, que é o multiplicativo. Foi multiplicado por 1/5. Esse número é escolhido convenientemente, tá? Ele é escolhido de forma conveniente para que possa gerar o resultado desejado. Quando multiplicou por 1/5, é o mesmo que dividir por 5 e por 5. Então, se eu tenho aqui, ó, 5x é igual a 35, certo? Se eu dividir por 5 e por 5, vai acontecer isso. 5 por 5 dá um x, certo? 35 por 5 dá 7. Porém, eu vou focar nas próximas para a gente entender a forma prática, que eu considero que é a mais fácil de entender, tá? Essa forma prática, ela é tranquila, tá certo, gente? Nós conseguimos fazer ela de forma
Fácil, desde que a gente entenda que está aplicando o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Como funciona? Se quiser até anotar, vocês podem anotar. Primeiramente, o que nós precisamos fazer numa equação é deixar a parte que tem letra em um membro e a parte que não tem letra em outro. E aqui a gente vai fazer o seguinte: observa o primeiro membro. A parte que tem letra é 5x, ela vai permanecer aqui no primeiro. A parte que não tem é mais 1. É como se a gente levasse para o outro lado, só que com um sinal diferente. Se ele está mais, ele vai ficar menos. Então, o que já está no seu lado permanece com o mesmo sinal. No caso, o 36 permanece aqui, tá? E o 1, que vai migrar para o segundo membro, vai ficar com o sinal de menos. Eu vou resolver agora os dois membros quando tiver possibilidade. Nesse aqui eu vou só conservar. E 36 menos 1, 35. Ok. Quando chegar nessa parte, a gente vai fazer uma divisão. Sempre pelo número que está encostado no x. Então, 5x, o número é 5. Então, eu vou dividir por 5 os dois membros, tá? Vou dividir por 5. Ó, 5 por 5 dá um x. 35 por 5 dá 7. Essa é a maneira prática. Então, 7 é a raiz ou solução da equação. Vamos para mais um exemplo. Olha aqui novamente, tá? A equação é 7x é igual a 4x mais 5. Seguindo a mesma lógica, tá? Observe o sinal de igual, divide em dois membros, tá? Primeiro e segundo. E o que tem letra nós vamos deixar no primeiro membro. No caso aqui, o 4x está no segundo. Ele vai vir para o primeiro, trocando de sinal. Então, mantém o 7x, traga o 4x agora com sinal de menos. E o 5x, que já está lá, e o 5, aliás, sozinho, deixa ele lá. 7 menos 4 é 3, então deu 3x. É igual a 5. Agora, da mesma maneira que eu falei, se aqui é 3 encostado no x, nós vamos dividir por 3 os dois membros, certo? Dividindo por 3, nós temos a seguinte solução. X é igual a 5 terços. Essa é a solução da equação. Essa é a raiz da equação. Tá vendo aqui? Então, é basicamente dessa maneira, tá? Todas vocês vão responder dessa forma. Olha mais um exemplo, tá? 9x menos 7 é igual a 5x mais 13. Ok, 5x mais 13. Olha, eu costumo fazer tudo de uma vez só, tá? O livro ele foi aqui por partes. Primeiro ele passou 7, ó, com sinal de mais, resolveu, tá? Depois ele passou 5, resolveu. Depois dividiu por 4, tá? Depois dividiu por 4 e achou a resposta. Então, vamos fazer de forma direta. 9x está aqui, fica. Qual outro que tem letra que deve ficar no primeiro membro? 5x. Ele estava depois da igualdade, então ele vem com sinal de menos. Igual. O 13 já está aqui, fica com o mesmo sinal dele, de mais. Não precisa colocar no começo, mas se colocar não vai dar errado. O 7 vai para lá com sinal de mais agora. Ok, resolve os dois lados, dá 4x, certo? E aqui dá 20. Podemos dividir por 4, todos, a gente faz isso, tá? Porém, se eu não quiser colocar 4 nos dois lugares, eu posso deixar já o x, porque eu sei que 4 por 4 dá 1. E o 20, e o 4 que está aqui, eu trago para cá sem trocar de sinal de mais ou menos, eu vou explicar por quê, certo? Porque aqui tem uma multiplicação, é 4 vezes x. E quando eu trago para cá, se eu faço esse traço, isso é uma divisão, certo? Então, é aí que foi a troca do sinal. A multiplicação virou divisão. Então, x é igual a 5. É a solução dessa equação.
E aí, gente, a gente tem vários outros motivos, tá? Várias outras questões, um probleminha, né? E aí eu tenho as maneiras de responder. Ó, 6x igual a 2x 180, mais 180. Trouxe o 2x para o primeiro membro, por isso que ele agora está com sinal de menos, tá? Diminuiu, deu 4x. Aqui conservou 180 e aí dividiu por 4. E deu 45. É uma maneira de resolver um probleminha. Esse probleminha não tinha equação. Tinha aqui, ó. Multipliquei o número por 6. Se eu não sei qual é o número, eu vou dizer que é x. Ou y, tanto faz. 6 vezes y. E obtive é igual. O dobro desse número, ou seja, o dobro de y, aumentado. Aumentado é mais 180. Então, eu tive um probleminha para chegar na equação e da equação chegar na resposta. Então, o número procurado é 45. Posso usar qualquer letra quando não fala aqui qual é a letra, tá? Quando falar, aí tem que ser a letra específica. E aí, a gente chegou a hora de vocês fazer a atividade, viu? Com calma, com tranquilidade. Já sabe, ó, vou responder a letra E. 5x está aqui, tá? Eu observo o sinal de igual. Quem deve estar junto dele é o outro com x, que é o menos 4x. Só que como ele está mudando de lado, vai ficar mais 4x. É igual. O 27, que não tem letra, eu vou deixar no segundo membro. Como ele está menos, vai ficar mais 27, tá? Ok. 5 mais 4 é 9. 9x é igual a 27, tá? E para finalizar, vou dividir o 27 por 9. Se tiver um menos aqui, gente, olha no 9, coloca o menos aqui embaixo também, faz jogo de sinal, tá? Fica mais fácil entender dessa forma. X é igual 27 dividido por 9. Logo, 27 por 9 é 3, x é igual a 3. É a solução dessa equação, tá? X igual a 3. Ok, todas vocês vão fazer dessa forma. Então, observe o sinal de igual, tá? Parte das letras, vocês deixam desse lado, né? Parte com letras, desse lado. Lembrando, se mudar de lado, troca de sinal. E aqui, parte sem letra. Somente os números, que não tem letra, certo? Parte sem letras, depois da igualdade. Então, é mais ou menos dessa forma que vocês vão estar respondendo a atividade. Outras questões, tá? É ao resolver essas equações no conjunto que a Helena verificou que duas eram equivalentes. Vocês vão responder todas elas do mesmo jeito que eu expliquei na questão 9, tá? Ó, 2x fica, o 10 fica e o 6 vai passar com sinal de mais, certo? 2x é igual a 16, porque 10 mais 6 é 16. X é igual a 16 dividido por 2, x é igual a 8. Ok, vai responder as três e verificou que duas delas são equivalentes. Equivalente é que tem a mesma raiz. Então, quais foram as duas que deu a mesma raiz? Vocês colocam aqui, ó, o número 1, 2 ou 3, tá? Das duas que for. Ok, questão 11, para finalizar, né, essa parte, é uma equação, tá? E aí vocês vão responder esse probleminha e vai descobrir quantos países disputaram a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, disputada em 1896 na cidade de Atenas, na Grécia. Bom, então, gente, para finalizar mesmo, a gente já finalizou a parte do conteúdo da equação. Eu tenho aqui um probleminha, né, que vocês vão responder ele aqui, certo? Leia com calma. A calculadora tem lugar para 8 algarismos, então vai ter 8 algarismos, né? Eu digitei nela o maior número possível. O maior número possível. Não tem problema repetir números, tá? Para digitar na calculadora. E aí você vai fazer o maior número possível, subtrair esse resultado e descobrir qual é a população de São Paulo nesse ano. Outra, uma cidade tem esse tanto de casas, né? Domicílios. E em cada casa tem em média 4 moradores. Em cada casa, em cada domicílio. Qual a população dessa cidade? Então faça suas contas e descubra. Ok? Então, espero ter contribuído. E qualquer dúvida, gente, mas qualquer dúvida mesmo, a gente tem aí o momento da aula no grupo para a gente conversar. Certo? Então, até
o nosso próximo bloco, até os nossos próximos vídeos, e bons estudos, e realize a atividade com atenção, ok? Então, tchau para todos.